Então, pessoal, todos bem? Bom, hoje é sexta, o dia original que eu subo esse vídeo para o YouTube é uma sexta. Não vou exigir muito do pessoal numa sexta-feira, mas é importante revisar um assunto que tem muita chance de cobrança em prova. Vamos revisar uma decisão importante do STJ sobre medida executiva atípica. Essa decisão é importante porque o recurso especial que gerou essa decisão do STJ é um recurso especial da União, tentando aplicar medidas executivas atípicas a determinado executado, que neste caso foi condenado pela aplicação de multa e ressarcimento a partir de julgamento no Tribunal de Contas da União. Então, trata-se de recurso especial da Fazenda Pública. Então, presta bastante atenção nisso aqui. Bom, sobre medida executiva atípica, antes da gente adentrar na decisão do STJ propriamente, nós precisamos revisar o que está na ADI 5941 do Supremo, que é o julgamento principal do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das medidas executivas atípicas no que diz respeito à sua utilização no processo, bem como estabeleceu o Supremo nesse julgado os requisitos de aplicação da medida executiva atípica para o caso concreto. E aqui eu fiz uma tabela na época que analisei a decisão do Supremo e vou ressuscitar a tabela aqui para você. Presta atenção. Esses são os requisitos, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, para a utilização da medida executiva atípica no caso concreto. O Supremo exige que haja efetividade da medida, ou seja, é preciso que haja no processo sinais de que o devedor, nesse caso, possui riqueza incompatível com o não pagamento da obrigação, ou seja, que o devedor tem patrimônio, ou que, nesse caso, ele tem condições de arcar com aquilo que ele está efetivamente suportando enquanto execução, e o Poder Judiciário não está tendo acesso a esse patrimônio, não está tendo acesso ao dinheiro. É preciso que a medida típica, nesse caso, ela seja determinada a partir da análise da proporcionalidade e razoabilidade da sua efetividade. Então, entre a dívida e a medida executiva, que tem o objeto de constranger o devedor para realizar o pagamento, é preciso que haja proporcionalidade e razoabilidade. É preciso, nesse caso, que a medida executiva não atinja direito fundamental, ou seja, essa medida executiva não pode violar direito fundamental em razão da sua aplicação. É preciso que o juiz preste atenção ao artigo 805 do CPC, que estabelece o princípio da execução menos gravosa para o devedor. O artigo 805 do CPC diz: quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. E é preciso que o juiz motive a decisão que determina a aplicação da medida executiva atípica, porque é nessa decisão motivada que o juiz analisa exatamente a proporcionalidade, a razoabilidade e a ausência, nesse caso, de violação a direito fundamental e também a aplicação da situação menos onerosa para o executado, ou seja, é a partir dessa decisão motivada que o juiz fala sobre os requisitos que o Supremo Tribunal Federal entende existentes para a medida executiva atípica. Então aqui, essa tabela já é uma bela revisão dos requisitos que o Supremo entende cabíveis para a utilização das medidas executivas atípicas. O Supremo tratou desses requisitos, mas disse que isso tem que ser analisado no caso a caso. Diz o Supremo que não há como o legislador prever de forma antecipada todas as hipóteses de medidas executivas atípicas que podem ser utilizadas pelo juiz, então é preciso que isso seja analisado no caso a caso. Bom, feita essa revisão, vamos estudar o que disse o STJ no informativo 825, recurso especial 1.968.880, Rio Grande do Sul. Entenda comigo o caso, esse enunciado, é o enunciado autoral, é meu, e ele pode, nesse caso, estar na tua próxima prova de procuradoria, não exatamente com essas palavras, mas com a ideia. Pensa comigo o seguinte: Ebesco foi condenado pelo Tribunal de Contas da União a ressarcir determinada quantia ao erário federal. No curso do processo executivo, lembrando que o acórdão do Tribunal de Contas da União é título executivo extrajudicial, então no curso do processo executivo, a União requereu a inclusão do nome de Ebesco no Serasa-Ajude e no CENIB, que é o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. O juiz indeferiu a inclusão do nome de Ebesco pelos seguintes fundamentos. Quanto ao Serasa-Ajude, disse que a União pode requerer a inclusão diretamente, sem necessidade do Poder Judiciário para tanto. Quanto ao CENIB, disse que a utilização do cadastro deve ser restrita aos casos em que há previsão legal da medida e não genericamente,
não havendo como deferir o pedido em sede de execução de condenação Tribunal de Contas. O examinador pergunta: o juiz tem razão? Perceba que esse enunciado ele não trata exatamente dos requisitos para a efetivação na prática das medidas executivas atípicas. Então, nesse caso, nós não temos nesse enunciado que nos preocupar com esses requisitos. Presumem-se existentes os requisitos, porque, nesse caso, o indeferimento das medidas executivas atípicas pelo juiz se deu em razão de outros fundamentos. No caso do Serasa Jude, o juiz disse que o Poder Judiciário, ele não, nesse caso, pode ser utilizado pela União para pedir essa medida justamente porque ela pode fazer de forma extrajudicial, então não seria adequado pedir na via judicial, já que ela não precisa do Judiciário para isso. E quanto ao CENIB, o juiz disse que não cabe aí a inclusão do nome diabético no CENIB, porque o CENIB tem que ser utilizado nas hipóteses previstas em lei de forma direta e não de forma genérica. Bom, esses foram os fundamentos. Acertou o juiz? Obviamente que esses fundamentos estão na decisão do STJ que nós vamos analisar. Como disse agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos para o uso das medidas executivas atípicas, mas disse que a análise de cada caso concreto é que determina se essa medida atípica utilizada é proporcional, é razoável, não viola direito fundamental e é o meio menos gravoso para o executado. Logo, a decisão do STJ, por seus estudos para os concursos da advocacia pública, são importantes porque, se o Supremo disse que vamos analisar as medidas executivas atípicas no caso concreto, então cada caso concreto para cada medida executiva atípica é uma possibilidade de questionamento de prova. Muito bem, o STJ resolveu exatamente aquilo que pergunta o enunciado sobre cada medida executiva atípica no caso concreto desse recurso especial que eu estou apresentando para os senhores e senhoras. Disse o STJ o seguinte: sobre o Serasa Jude, o STJ disse: o fato de ser possível a inclusão na via extrajudicial não impede que o credor requeira em juízo conforme disposto na lei processual, uma vez que interpretação diversa implica em extensão a um óbice não previsto em lei em prejuízo do credor, ou seja, se ele não pudesse requerer, ou se a União não pudesse requerer a inclusão do nome diabético no Serasa Jude pelo Poder Judiciário, nós teríamos aí um óbice em prejuízo do credor, óbice não previsto em lei, uma vez que não há o afastamento da jurisdição para esse pedido, e ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é decorrente da primeira implicação, como acabei de dizer, e nesse caso esse princípio está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Sobre o CENIB, o STJ disse: com relação à utilização da CENIB, um erro aqui importante, deixe-me consertar logo, não é do CENIB, é da CENIB, está correta aqui a escrita do STJ, porque equivocadamente eu falei em Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, na verdade é da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Então, no curso do vídeo, onde eu falei Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, leia-se ou ouça-se Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Então, com relação à utilização da CENIB, observa que o provimento 34/2014 do CNJ instituiu com o fito de propiciar uma resolução mais célere das execuções e dos cumprimentos de sentença que envolvam obrigações de pagar, bem como frustrar eventual ocultação de patrimônio em outros municípios ou estados da federação diversos do foro competente. Esse é o objetivo da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e, portanto, o STJ entende que a sua utilização enquanto medida executiva típica não existe óbice legal para isso, portanto, é possível. O destaque do julgado do STJ, desse julgado que estamos estudando, ficou assim: é admitida a adoção de medidas executivas atípicas, como o uso da ferramenta denominada Serasa Jude, que inclui o nome da parte executada nos cadastros de inadimplência, bem como o lançamento de indisponibilidade junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso. Veja, o destaque de novo, como eu insisto em dizer aqui no canal, nem sempre te ajuda na prova, porque o destaque do julgado aqui parece uma frase de para-choque de caminhão. Está dizendo o óbvio. Você pode até entender como fácil que o STJ entenda possível a utilização do Serasa Jude e da CENIB
como medidas executivas atípicas, mas o julgado não disse a razão pela qual o STJ foi chamado a conclamar isso, ou seja, a utilização dessas medidas executivas atípicas. No caso, agora, no vídeo, você sabe, o Serasa Jude, o STJ entendeu que ela é uma medida executiva atípica que pode ser utilizada, independentemente, nesse caso, da sua requisição de forma extrajudicial, ou seja, a União, no caso concreto, não precisa pedir isso de forma extraoficial, de forma extrajudicial, ela pode pedir isso no curso do processo, então ela pode fazer esse pedido ao Poder Judiciário para a inclusão do nome Diebético no Serasa Jude. O juiz que afastou essa medida executiva atípica em razão da possibilidade da União fazer isso de forma extrajudicial, não acertou. E no que diz respeito à CENIB, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, nós vimos que o juiz afastou a aplicação dessa medida executiva atípica, dizendo que ela só pode ser utilizada para casos específicos e não de forma genérica. E o STJ afastou esse entendimento, dizendo que, havendo proporcionalidade e razoabilidade, então é possível sim utilizar-se da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, e a inclusão, nesse caso, do nome diebético nessa Central Nacional de Indisponibilidade de Bens como medida executiva atípica, então, tudo certo. Novamente, o destaque, ele é pobre na sua redação. Muito cuidado com isso. Espero ter te ajudado com mais essa decisão importante. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.